Bom dia, tudo bem? Eu me esqueci seu nome. Vânia. Vânia. E você é, cadê? Você que chegou agora? Daniel. É Daniel? Daniel. Wellington, Stephanie. Bom dia, pessoal. Só para ficar registrado, meu nome é Rafael, sou professor da UFOB de Direito Civil, sou graduado, mestre e doutor em Direito Civil, mestre e doutor pela Universidade Federal da Bahia, e a partir de agora a gente vai começar nosso curso de extensão com carga horária de 60 horas aula em testamentos. Tudo bem? A gente vai conversar sobre testamentos, como eu estava conversando um pouco antes de começar a gravação, porque principalmente do início da pandemia para cá, o tema de direito das sucessões ficou cada vez mais sendo discutido, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional, como está em voga. Hoje em dia o que mais se discute, mais se tenta fazer profissionalmente é a questão do planejamento sucessório. As pessoas passaram a se preocupar mais com o destino do seu patrimônio para além da sua morte, se tornou algo muito procurado em termos de atividade profissional para os advogados que atuam nessa área. E, infelizmente, a preparação técnica dos profissionais ainda deixa a desejar. O objetivo do curso é aumentar essa preparação técnica justamente para que o serviço que possamos fornecer aos clientes que nos procuram seja o serviço mais adequado possível, o que garante que retornem mais clientes para todos nós, não é verdade? E também, claro, para que as necessidades deles sejam atendidas e para que o processo sucessório como um todo seja desenvolvido da forma mais suave possível, o que todo o sistema de justiça se beneficia em relação a isso. Eu amo direito das sucessões é o grande amor da minha vida acadêmica, então é um grande prazer estar aqui sábado de manhã falando sobre testamentos, tudo bem? Não acordei nem um pouco mal-humorado em relação a isso. Então, só para a gente ter um mínimo de noção, a sucessão causa mortes, ou seja, a substituição de alguém que morreu em suas relações jurídicas, né? A pessoa que morre é substituída em suas relações jurídicas transmissíveis por outras pessoas. Essa substituição, chamada de sucessão causa-mortes, pode se dar por força de lei, por força de testamento ou por outros meios. No Brasil, esses outros meios não são, pelo menos ainda, aceitos, como, por exemplo, os pactos sucessórios, ou seja, contrato por herança. Eu acordo com você que eu vou dar metade da minha herança para você, eu dou da minha herança para você. Isso é proibido no Brasil por força da proibição da pacta corvina. Então, no Brasil, nós temos duas formas de realização da sucessão causa-mortes: a sucessão que se dá por força de lei, a sucessão que se dá por força de testamento. Tudo bem? A sucessão que se dá por força de lei, ou seja, a sucessão legítima, é aquela estruturada pelo legislador e, hoje em dia no Brasil, está regulamentada principalmente no artigo 1829, que traz a ordem de vocação hereditária. Qual é a ordem de vocação hereditária? Aquela que diz que serão chamados para suceder, em primeiro lugar, os descendentes em concorrência com o cônjuge, aí tem as ressalvas do regime de bens. Em segundo lugar, se não tiver descendentes, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Em terceiro lugar, o cônjuge. Em quarto lugar, os colaterais. Aí sempre que eu falar cônjuge, vocês entendam cônjuge ou companheiro, na medida em que o Supremo Tribunal Federal equiparou cônjuge e companheiro para fins sucessórios. Tudo bem? Essa é a regra geral e vai se aplicar sempre que não houver testamento, sempre que nem todos os bens forem incluídos no testamento, sempre que o testamento for inválido ou ineficaz, ou em relação à legítima dos herdeiros necessários, ou seja, aqueles bens que não podem estar no testamento. A gente vai conversar sobre tudo isso, principalmente sobre invalidade e ineficácia do testamento. A gente vai conversar sobre legítima dos herdeiros necessários, tudo no momento certo. Tudo bem? Até mesmo porque eu não estou me prendendo muito, não estou me demorando muito a ordem de vocação hereditária, nem as regras de sucessão legítima, porque não é o objetivo do nosso curso. O nosso objetivo é focar justamente nas regras de sucessão testamentária, que é aquela sucessão que se dá por força de testamento, ou seja, aquela sucessão em que é o autor da sucessão, ou seja, é aquela sucessão em que a pessoa que será substituída quando morrer
ela escolhe, ela manifesta a sua vontade, ela declara a sua vontade, determinando quem serão as pessoas que ocuparão o lugar dela quando essa pessoa vier a morrer. Então, essa pessoa faz isso no Brasil por força dessa declaração de última vontade, que é o testamento, que tem alguns requisitos, tem alguns limites, e a gente vai conversar sobre todos esses requisitos e limites a partir de hoje. Beleza? Então, só para a gente ter uma noção de que a sucessão por testamento é uma das possíveis formas de sucessão, e que tem determinados pressupostos para que ela possa acontecer. Eu coloquei aqui nosso cronograma só para vocês terem uma noção mais ou menos daquilo que a gente vai cobrir no curso e até quando a gente vai durar. Isso daqui é flexível porque imprevistos acontecem. Eu pretendo dar o programa inteiro, eu pretendo terminar até 5 de maio, até mesmo porque meu aniversário é dia 10. E aí no meu aniversário eu pretendo estar livre. Mas meu aniversário é dia 10, aqui é uma quarta, eu pretendo curtir na sexta. Aí eu não pretendo vir no sábado. Mas vamos ver, se tiver que vir eu venho. Mas, então a gente vai conversar hoje sobre a introdução aos testamentos, a gente vai falar sobre o que é o testamento, quais são as características do testamento, quem pode testar, quem pode receber o testamento, enfim, coisas básicas. A gente vai começar a falar sobre formas e formalidades testamentárias na semana que vem, depois continuar e terminar esse assunto e falar sobre a interpretação das disposições testamentárias, o que é importantíssimo para quem trabalha nessa área. Por que é importantíssimo falar sobre interpretação das disposições testamentárias? Porque você tem que redigir o testamento para o seu cliente, né, da forma que reflita aquilo que seu cliente quer. Eu já vi muitas vezes, na prática, sendo cumprida uma disposição testamentária de forma diferente daquilo que o cliente quis, porque o advogado redigiu de forma equivocada a disposição testamentária. Utilizou expressão equivocada, utilizou termos que não correspondiam à realidade técnica que ele queria, enfim. Isso aqui é importante, a gente precisa ver com calma. Depois a gente vai ver as regras sobre legados, mas depois sobre substituições testamentárias a gente vai conversar sobre algo que quase todo mundo do Brasil sai da faculdade sem entender, que é o fideicomisso. Será que ainda existe fideicomisso no Brasil? Será que alguém coloca em prática o fideicomisso no Brasil? A gente vai conversar a respeito. A gente vai falar sobre invalidades testamentárias no dia 1º de abril. No dia 8 a gente vai dar uma pausa porque é Semana Santa, né? Aí no dia 15 a gente vai falar sobre revogação e rompimento do testamento. No dia 22 a gente vai dar outra pausa porque dia 21 é feriado. Aí vocês podem curtir o feriado de vocês da forma como melhor lhes aprouver. No dia 29 de abril a gente fala sobre o direito de acrescer e sobre o testamenteiro. E por fim, no dia 5 de maio a gente fala sobre o procedimento judicial de apresentação e juízo do testamento. É uma sexta-feira desse. Então, dia 6. É dia 5 desse texto? Então, dia 6, perdão. Tudo bem até aí? Beleza? Esse é mais ou menos o... Eu vou consertar para o próximo antes de mandar para vocês. Dia 6 é dia das mães, né? Não, dia das mães é domingo. Então, dia 7, então. Dia 7. Ou vai ser no outro final de semana? Não, se 7 for domingo, é só 14. Entendi, 14. Que é no segundo domingo de maio. Sei disso porque eu nasci em um dia das mães. Meu irmão também. É verdade. Tudo bem? Beleza? Então, pra gente começar, eu vou perguntar pra vocês aqui. Alguém aqui já fez um testamento para si próprio? Alguém aqui já testou? Foi mesmo? Quer compartilhar o contexto? Eu sou solteiro, eu não tenho filhos. Então, enquanto eu tive minha mãe viva, eu sempre disse a ela, ó, eu tenho é seu. Então, se eu morrer primeiro que a senhora, e a senhora vai distribuir para quem eu detesto, para quem eu odeio, o problema não é meu, é seu. Pronto. E depois do falecimento da minha mãe, eu tive essa preocupação. Porque como a gente lida com o direito de família muito no escritório, você vê assim, uma série de problemas nessa área
notoriamente porque há desgastes que vão levando adiante. Quando chega nessa fase aí de inventário, vira uma confusão. Sempre tem um que não concorda, outro que briga. Depois que eu vi o povo brigando do guarda-roupa, eu falei, não, né? Os empresas brigando para o guarda-roupa, né? E aí, não vou contar agora, não vai ter lugar. Então assim, quando eu voltei de lá, eu resolvi fazer um testamento. Mas aí eu fiz uma coisa, no meu escritório mesmo, particular, mandei uma cópia para uma pessoa da minha confiança e fiquei com a outra cópia lá comigo. Mas nada tão oficial, não procurei cartório, porque eu fiz a declaração de ato de contagem. Eu pedi 2 pessoas para assinarem junto comigo e mandei uma cópia para uma outra pessoa. Você não fez no cartório? Não. E pediu para 2 pessoas assinarem? Foi. É um contrato. Não. Então, você precisaria de mais uma testemunha. A gente vai conversar sobre isso a partir da semana que vem. Semana que vem a gente vai conversar sobre isso. É porque esses são contratos, senão são marcados. Semana que vem a gente vai conversar sobre as formalidades testamentárias. Já chama logo a atenção. É bom que você resolve isso à disposição, de última vontade. Eu também já fiz testamento. Eu sempre conto essa história em sala de aula. Já fiz 2 testamentos, na verdade, na época que eu era solteiro. Por quê? Porque na época que eu não era casado ainda, eu só tinha como herdeiros meu pai e minha mãe. Eu não tenho relação fática com a minha mãe há muitos anos. E o meu pai, eu amo meu pai, só que meu pai é uma pessoa assim com a cabeça meio... Você tem noção, depois de 20 anos de casado, ele largou a mulher dele, que não é minha mãe, é minha madrasta, porque... Por quê? Né? Quis viver a vida de solteiro morando na beira do mar em Copacabana. Para vocês terem noção. Isso aos 60 anos. Então, eu pensei assim, se eu morrer, todo o patrimônio que eu tinha amealhado naquela época, né, que não era essas maravilhas todas, mas era alguma coisa, vai ser torrado com ele em cachaça, em farra e mais outras coisas. Aí eu falei assim, para torrar essas coisas, ok, tudo bem, mas vou deixar pelo menos para minha irmã, porque pelo menos minha irmã compra um carro para ela, minha irmã era menor de idade na época ainda, compra um carro, vai para a faculdade de carro e tal. Aí fiz um testamento, porque eu ia fazer uma cirurgia. Aí falei assim, se eu morrer na cirurgia, na mesa de cirurgia, pelo menos o meu patrimônio, parte dele, né, o que pode caber no testamento, vai para minha irmã, para que minha irmã compre um carrinho para ela quando ela fizer 18 anos. Aí pronto, aí como foi um testamento simplificado, um testamento de emergência, a gente vai conversar sobre o testamento de emergência em breve. Aí eu sobrevivi a cirurgia, rasguei, e aí veio a pandemia. Aí na pandemia eu pensei assim, pode ser que eu morra. Aí veio o mesmo raciocínio, aí fiz de novo o testamento de emergência com as mesmas razões, mas não morri, casei. Aí agora eu preciso fazer um novo testamento, que eu ainda não fiz, estou procrastinando, mas preciso fazer um novo testamento deixando toda a minha parte disponível para a minha esposa, mas eu ainda não fiz, estou procrastinando. Talvez eu esteja subconscientemente entrando na lógica do porquê que as pessoas normalmente não testam, né? Esse assunto ele é muito resistente, né? Porque as pessoas têm muita resistência de falar sobre morte. Sim. Eu vejo até mesmo as pessoas que nos procuram no escritório para consultar sobre isso, elas são muito resistentes. É verdade. E depois da pandemia, essa resistência diminuiu substancialmente. O CNJ tem números sobre isso. O Colégio Notarial tem números sobre isso. Sobre como houve o aumento da procura de pessoas para fazer testamento, né? Em especial testamento público, que é onde a gente tem os dados, o público e o cerrado, que são os dados que ficam disponíveis publicamente. Houve um aumento substancial, mas ainda assim, houve um aumento substancial de um número que era pequeno. Então o número continua sendo pequeno em relação ao total de sucessões. Tem uma coisa que eu acho bizarra quando eu abro um manual de graduação, que é sempre a repetição daquela coisa. Para cada 10 sucessões legítimas, tem uma testamentária. Aí eu fico pensando assim, eu acho lindo, maravilhoso argumentar isso. Com base em quê? Né? Qual foi a pesquisa estatística que você fez para você me dar essa informação? Informação científica com base em dado inventado. Né? A gente não tem
dados para falar que de fato é proporcional de 10 para 1. Mas a gente sabe que de fato é uma frequência muito menor do que o sujeito morrer não deixando testamento, né? E aí a gente tenta encontrar explicações para isso. Muitas dessas explicações são mais do senso comum do que, de fato, pesquisas científicas que buscam explicar por que o cidadão não testa. Aí tem medo de falar da morte, né? Medo de falar da morte, medo de confrontar a própria mortalidade. E aí talvez por isso que na pandemia tenha aumentado, a partir da pandemia, porque nós fomos obrigados a confrontar nossa própria mortalidade, né? Da mesma forma, qual foi outro testamento que eu fiz? Foi antes de fazer a cirurgia. Por quê? Porque eu estava com medo de morrer na mesa de cirurgia, né? Agora que a pandemia arrefeceu, agora que eu não estou fazendo cirurgia, por isso que eu não estou pensando mais em testamento. Por quê? Porque eu pretendo continuar vivo. E eu estou falando isso enquanto uma pessoa estudiosa da área e que me acho racional quanto à matéria. Mas ainda assim, eu estou procrastinando de forma irracional, né? Imagina a pessoa que não tem um conhecimento mais aprofundado em relação à matéria. Mas o cenário vem mudando e talvez compita a nós, enquanto futuros ou atuais profissionais do direito, mudar um pouco esse cenário, né? Porque a gente lida com clientes, os clientes procuram o planejamento sucessório, mas os clientes procuram outras questões também. Então, por exemplo, a minha sogra, ela foi procurar advogado para tratar alguma coisa do registro do apartamento dela e o advogado fez a proposta de fazer a partilha em vida, logo, com base lá no artigo 2018 do Código Civil. E ela fez essa semana a partilha em vida em favor da minha esposa e do irmão dela. Ou seja, com base em uma dúvida não relacionada a planejamento sucessório, o advogado tomou a iniciativa e resolveu algo relacionado a planejamento sucessório porque tinha o conhecimento técnico necessário para fazer. Então, da mesma forma, pode ser que um cliente procure vocês preocupado com uma situação assemelhada e vocês tomem a iniciativa de dizer, você pode tentar resolver isso por meio de um testamento, ou por meio, por exemplo, da partilha em vida, por meio da doação de um bem específico com reserva de usufruto e assim por diante. Tudo bem? Então, parte da mudança dessa cultura, claro, a pandemia fez parte da mudança dessa cultura, mas parte dessa mudança de cultura pode partir de vocês, né? Eu tento falar isso sempre em sala de aula, mas parte de vocês também, na prática profissional de vocês, sempre. E por que é importante convencer seu cliente a fazer testamento? Claro, se vocês querem convencer o seu cliente a fazer testamento, para além daquele cliente que já procura vocês para fazer testamento, por que convencer esse cliente a fazer testamento? Claro, sem pensar, porque eu auxiliando ele vai me pagar honorários. Claro, você está pensando nisso na sua perspectiva. Mas pensando na perspectiva do cliente, por que é importante pensar que pode ser importante para ele fazer um testamento? Porque são raríssimas as famílias em que não há um potencial conflito. A verdade é essa. São raríssimas as famílias em que não há um potencial conflito. E eu digo isso porque a lei, ela parece muito simples. Ah, não, tem 2 filhos, cada um recebe metade. Aí você vai para a prática, aí vira um e fala, mas meu irmão tem mais dinheiro que eu. Não é que eu mereço mais, mas eu preciso mais. Aí nisso de eu preciso mais, não sai um inventário extrajudicial. Por algo que para você resolver é simplíssimo. Mas que para você colocar na cabeça do sujeito que a lei diz que é metade, que não é porque ele é mais pobre que ele tem direito a mais, aí são outros 500. E aí já atrasa o inventário em 2, 3, 4 anos. Então, conflitos assim podem ser resolvidos. Claro, não existe uma solução a priori para todos os casos, mas o cliente de vocês, inevitavelmente, pode propor uma solução para esse exemplo de conflito. De que forma? Por meio do testamento, que é uma das possíveis soluções para esse tipo de conflito. Tudo bem? Tem outras situações
que estão se tornando cada vez mais comuns, que é o sujeito morrer deixando ou um irmão, ou um pai, uma mãe que não tem para onde ir. E aí fica com medo de os filhos colocarem aquele tio ou aquele avô, aquela avó para fora de casa. Já havia acontecer. Reserva de usufruto. Ou então direito de habitação. Né? Como é que se faz isso? Uma das formas, por meio de testamento. Então, são possíveis soluções que podem ser evitadas. Repito, são raríssimas as situações em que não há potencial conflito. Claro, a gente pode evitar potenciais conflitos que existem mesmo sem testamento. Senão não haveria inventário extrajudicial. Mas o testamento é uma das possibilidades de evitar que o inventário se desenrole aí por anos e anos e anos, resolvendo os conflitos que poderiam ter sido antecipados e resolvidos pelo testador. Tudo bem? Então, testamento, só uma breve noção histórica para a gente entrar no que interessa. Testamento vem de testatio mentis, que significa uma atestação da mente, uma testemunha da mente. Ou seja, o sujeito atesta aquilo que é a vontade dele. Tudo bem? Não existia, pelo menos segundo fontes históricas, antes do direito romano, e ainda assim não é da origem do direito romano inicial, e sim em partes avançadas do direito romano, mas mesmo após o surgimento do direito romano, desapareceu na Europa da Idade Média. O testamento ressurgiu apenas em meados da Idade Média por força da Igreja. Por quê? Porque a Igreja, entre outras coisas, tinha o domínio da jurisdição em matérias de família, em matérias de herança. Isso tudo era resolvido nas cortes eclesiásticas. E a Igreja também desenvolveu a teoria de que quem morresse sem deixar uma disposição para a caridade, uma disposição para a Igreja, poderia ser privado de sepultura. A alma não iria para o céu. É verdade. E foi aí que houve o estímulo a fazer o testamento, justamente para... foi aí que ressurgiu a ideia de testamento, justamente para se permitir que voltasse, que se fizesse disposições em favor da própria Igreja. Tanto é que, por exemplo, na Inglaterra, durante séculos, se proibiu fazer disposição testamentária para a Igreja. Por quê? Porque o sujeito fazia disposição testamentária para a Igreja, aquela terra, aquele pedaço de terra saía do comércio, ficava para os mosteiros, ficava para a Igreja Católica, saía do comércio, não era mais produtivo, não recolhia mais impostos. Quem saía no prejuízo? O Estado. Aí o Estado veio e proibiu disposição testamentária em favor da Igreja. Eu publiquei recentemente um artigo sobre disposição testamentária para a caridade e eu menciono isso, que no Brasil pouco se fala, a meu ver de forma estranha, em disposição testamentária para a caridade, e eu não vejo certos segmentos religiosos que fazem tanta questão de receber donativos, né, doações, não vejo pedindo doação por testamento, distribuição por testamento. Eu acho interessante isso. Eu acho interessante. Porque a Igreja Católica, pelo menos historicamente, aqui no Brasil inclusive, tem a tradição de receber benefício por testamento. Alguém aqui já foi para Salvador? É o centro de Salvador todo. Exatamente. O Mosteiro de São Bento recebeu por testamento ali uma faixa de terra gigantesca ali na orla da Barra, subindo ali a ladeira da Barra, o Corredor Vitória e tudo mais, ali é tudo enfiteuse. Exatamente. Então, isso aí é histórico, né? Isso aí é de muitos anos atrás, de séculos atrás, inclusive. Eu não vejo mais essa prática. O que é estranho, considerando que há uma prática grande de doações em vida, né? É algo a ser recuperado. Doador em vida, aí não pediu para doar em morte. Pede. Não sei. E também porque há uma grande... o Estado ele também tem tomado conta de muitas coisas que ficam quando as pessoas não têm o meio tempo necessário para ficar no Estado praticamente
Não, mas isso tudo bem. Mas não faz sentido que essa iniciativa não parta da própria instituição a receber. E na verdade aqui eu estou falando da instituição religiosa só pelo fato de que o testamento ressurgiu por força dessa tentativa de receber doações, entre aspas, doações, né, que não é o nome técnico para isso, por parte das igrejas. Mas eu não vejo, por exemplo, as obras sociais Irmã Dulce, que estão na pior, estão, tipo, necessitando muito de doações. Sempre aparece na televisão dizendo que precisa de doação e tal, sobre pena de fechar as portas e tal. Eu não vejo as obras sociais Irmã Dulce pedindo se solidarize. Exatamente. Exatamente. Eu não vejo. Eu acho que era algo a ser pensado.